Corinthians, né? Amém, querido? Você pode descontrair, tá bom? Você tem que relaxar um pouco, né? Amém? Quero aqui saudar queridos com a graça e a paz do Senhor. Prazer em rever alguns amigos, né, ex-discípulos. Que bom poder estar com você aqui. Amém, querido? Abra a tua Bíblia aí para mim, para que nós possamos ler um texto que o Senhor ministrou aos nossos corações, que está lá no livro de Gênesis, no capítulo 39. Gênesis, capítulo 39. Vamos ler a partir do verso 1 e a parte A do versículo 2. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Se você encontrou, acompanhe comigo na sua Bíblia. Se não, você pode acompanhar aí no telão, tá bom? Diz assim a palavra: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Versículo 2: o Senhor estava com José, de modo que este prosperou. Amém? Fecha teus olhos. Pai, nós te adoramos, glorificamos o teu nome. Pedimos que o Senhor venha estar nos abençoando, meu Deus, aos corações do teu filho, da tua igreja, para que juntos nós possamos, meu Deus, sermos abençoados pela tua palavra. Que nós venhamos, sabe, Senhor, diminuir e que o Senhor cresça, que o Senhor seja visto, meu Deus, que o teu Espírito Santo tenha liberdade de ministrar nos corações de cada um aqui nesse lugar. Se você crê, diga amém. Você pode aplaudir o Senhor bem forte, amém? Glória a Deus. E eu intitulei essa mensagem com o seguinte tema: as nossas escolhas definem o nosso futuro, amém? Aquilo que nós escolhemos hoje vão definir o meu amanhã, amém? As nossas escolhas, elas vão definir o que eu serei amanhã. O que eu decidi hoje, decide o que eu serei amanhã. Hoje, nós vivemos os resultados das escolhas que fizemos no passado, não é verdade? Hoje a gente vive aquilo que nós escolhemos no passado. Às vezes nós decidimos, escolhemos errado e vamos... Eu costumo falar isso no casamento, né? Quando a gente escolhe errado, a gente... Pela palavra, nós somos obrigados a viver o resto da vida, até que a morte nos separe, com a escolha errada que fizemos. Não é verdade? É por isso que, quando você vai escolher a pessoa com quem você vai casar, você precisa orar e ter certeza de que isso é de Deus. Porque se você achar que é de Deus e não é de Deus, é só você que está achando, eu sinto muito dizer, você vai ter que viver o resto da vida com alguém que você talvez daqui um dia descubra que não é a pessoa certa para você. Então é importante, sabe, querido, nós decidirmos, nós escolhermos aquilo que é certo, tomarmos as decisões corretas. Existem escolhas que não trarão sobre nossas vidas nenhuma consequência ou talvez coisas tão graves, mas tem outras que trarão com certeza um peso muito grande e que infelizmente muitos terão que carregar, né, esse peso. As escolhas de hoje, elas sendo escolhidas corretamente, você certamente mais tarde você vai dizer: graças a Deus, o Senhor tem me ajudado, o Senhor tem sido comigo. Sabe por quê? Porque às vezes o Senhor nos dá a oportunidade de escolher. O Senhor, Ele dá a oportunidade de cada um de nós tomarmos as decisões corretas. Não é verdade? Ninguém pode dizer: eu não tive a oportunidade de escolher. Todos têm a oportunidade de escolher. A própria Bíblia, ela diz que o próprio Deus, Ele não interfere nas nossas decisões. Deus, Ele não interfere. E se Deus não interfere nas nossas decisões, é porque nós temos
o poder de decidir o que é certo e o que é errado, escolher o certo ou o errado. E hoje eu quero falar um pouco da história de José, né? Não é o José, marido de Maria, mãe de Jesus, mas é José, que muitos conhecem como José de Egito. José é filho de Jacó. E a história de José você conhece. José, ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo e foi levado para o Egito, e lá José, ele começou a viver em terra estranha, começou a viver num povo que tinha, eram totalmente diferentes do povo que José conhecia, uma cidade certamente bem evoluída, e José teve que se adaptar, ou, mesmo que na marra, mesmo que forçado, em viver num lugar que ele não tinha escolhido. Né? José, ele foi forçado a ir para o Egito. Como, pastor? Ele foi vendido pelos seus irmãos. Se você ler a história de José, você vai entender o porquê que José foi levado para o Egito. Você vai entender que José foi levado para o Egito porque José era alguém que sonhava, era alguém que Deus tinha um projeto na vida dele. José foi levado para o Egito porque Deus havia, escolhido José para ser concretizado um plano de Deus para o seu povo, e isso teria que ser através da vida de alguém que fosse íntegro, fiel, alguém que se comprometesse com a palavra, alguém que fosse, submisso a Deus, e Deus viu isso em quem? Em José. Era jovem, mas um homem que escolheu, mesmo, que contrário às suas vontades, ele escolheu ser fiel a Deus, independente do lugar ou da situação em que ele se encontrava. José escolheu. Ele decidiu ser fiel ao Senhor. E se nós olharmos a história de José, a gente pode dizer assim: rapaz, se fosse comigo eu tinha chutado o balde, né? Se fosse comigo eu não ficaria ali. Se fosse comigo a situação tinha sido diferente. Um dizia: eu tenho um pavio curto, outro eu não tenho, paciência. E certamente o projeto que Deus teria através de você não se concretizaria porque você tem um pavio curto, né? Então, nas poucas palavras que nós encontramos aqui nesse texto que eu acabei de ler, nós vamos entender um pouco da história desse jovem, né? Davi, aliás José, um jovem, que foi humilhado. Você já imaginou o cara ser vendido 2 vezes? Né? A primeira pelos seus irmãos, para um grupo de mercadores, e depois vendido para Potifar, onde ele ia servir na casa dele como escravo, como servo. Agora você imagina a cabeça de um jovem, alguém que certamente tinha ali os seus 17, 18 anos, né? A cabeça de um jovem sendo negociado como um produto, como uma mercadoria, né? Eu fico pensando aqui a cabeça de José, o coração de José, como se sentiu aquele jovem, né? Naquela cidade, no meio daquele povo, tendo que aceitar viver na condição de escravo, alguém que era livre, alguém que era amado na sua casa, alguém que era odiado por uns, mas era amado pelo seu pai. Eu fico pensando, como se comportou José no meio desse povo e nessa situação. Mas uma coisa eu aprendi, querido, nesse texto, que José, ele não guarda o sentimento de revolta. José, ele não se revolta com Deus. José não se revolta com seu pai. José, ele, o seu coração, ele prefere guardar no seu coração, o sentimento, com certeza, que ele aprendeu na casa do seu pai. Ele prefere guardar no seu coração que ele aprendeu na casa do seu pai, aquilo que ele viveu com o seu pai, aquilo que ele aprendeu de Deus. José preferiu guardar isso no seu coração. Ele prefere manter-se fiel ao propósito de Deus, mesmo que, de maneira, digamos assim, forçada. Ele resolveu escolher, servir, viver a Deus, independente do lugar onde ele estivesse.
Queridos, e eu entendo algo nesse texto, que quem guarda no coração a promessa, preste bem atenção, quem guarda no coração a promessa, não há lugar, não há espaço para qualquer outra coisa, para ressentimento. Quem escolhe guardar no coração aquilo que Deus prometeu, aquilo que vão falar de você, aquilo que vão fazer com você, não importa. Sabe por quê? Porque você decidiu guardar a promessa, porque você decidiu guardar no teu coração ser fiel, porque você decidiu, sabe, querido, viver para Deus independente da situação, independente do que fizeram com você, independente do que disseram de você. E o que eu consigo entender nessa palavra aqui é isso, que quem guarda a promessa, não deixe entrar no coração qualquer outra coisa. Quem foca na promessa e no propósito estabelecido por Deus, não deixa espaço para o passado. Pois o entendimento de quem guarda a promessa de Deus é alguém que é capaz de suportar o sofrimento, a humilhação. Quem guarda no coração a promessa de Deus, querido, por mais que ele esteja vivendo num ambiente de humilhação, num ambiente de sofrimento, num ambiente de dor, ele não deixa isso, sabe, querido, entrar no seu coração. Sabe por quê? Porque, em primeiro lugar, ele pensa na promessa, em primeiro lugar, ele pensa no propósito. Ele não deixa entrar no coração algo que vá, sabe, querer tomar o lugar daquilo que Deus escolheu para ele. E se Deus escolheu algo para você, ei, se eu te falar, não deixa, sabe, querido, nada ocupar esse lugar. Porque às vezes a gente perde tempo, sabe, pensando em coisas que não vão nos acrescentar nada, em coisas que não vão acrescentar nada na nossa fé, no propósito que Deus estabeleceu. Então não perca tempo com isso não, faça como José. José não perdeu a oportunidade de agradar a Deus nas suas atitudes, com as suas, sabe, com tudo aquilo que ele fazia. Ele não perdeu a oportunidade de mostrar a Deus através dele. E uma das coisas que eu aprendo, sabe, querido, que aquele que guarda a promessa no coração é alguém que consegue mostrar o caráter de Deus. É alguém que consegue, sabe, querido, refletir Cristo. Porque quando nós guardamos a promessa, quando nós somos fiéis, decidimos viver, sabe, fiel no propósito, a gente consegue refletir quem? O caráter de Cristo. José teve tudo para ser alguém rebelde, não tinha? Eu costumo falar que hoje qualquer coisa a gente encontra um jovem rebelde. Por quê? Porque o meu pai me abandonou. Eu vou ficar rebelde. Né? Fulano resolveu partir para o outro lado, o lado da bandidagem, sabe? Por quê? Porque ninguém me ama em casa, né? Porque lá em casa eu não sou amado, eu sou rejeitado, eu sou... Não. Quem decide viver uma vida com Deus é eu mesmo, é eu que decido, é eu que escolho viver com Deus. Sabe, querido, José tinha tudo para ser alguém rebelde. Por quê? Porque foi alguém que foi injustiçado, foi alguém que foi rejeitado pelos seus irmãos, foi alguém que sofreu por uma decisão tomada pelos seus irmãos. Então José tinha tudo para se revoltar, um jovem revoltado, chegar no Egito lá, sabe, ser preso porque roubou, chegar no Egito lá, ser preso porque matou um fulano, porque brigou, porque... Eu não vou prestar, eu não vou ser nada, sabe, porque em casa meus irmãos não gostavam de mim, meus irmãos me venderam. Eu cheguei aqui no Egito, fui vendido de novo, então assim, eu vou escolher ser bandido, eu vou escolher ser do mal, eu vou escolher ser gente ruim. Mas apesar de tudo isso, ele escolheu viver integramente, alguém, sabe, viver fiel ao propósito, servir a Deus com integridade. Sabe por quê? Porque José entendia que não era o ambiente que ele estava,
não era a maneira com que ele foi tratado que ia mudar o propósito de Deus na vida dele. José entendeu isso, sabe, querido? Às vezes eu falava aqui uma vez, acho que eu ministrei aqui, que eu falei do camaleão. Às vezes é tão fácil a gente se adaptar ao meio, ao ambiente. É muito mais fácil, né? É muito mais fácil eu ser ruim no meio de um povo ruim. É muito mais fácil eu ser bandido no meio de um povo bandido, de um povo que não serve. É muito mais fácil eu não prestar no meio de quem não presta. É muito mais fácil eu ser infiel a Deus no meio de um povo que é infiel. É muito mais fácil. Por quê? Porque ninguém vai conseguir me ver. Eu estou misturado, né? Mas José fez diferente. A Bíblia diz, sabe, querido, que na casa de Potifar, José foi tentado a trair o seu senhor com a sua esposa. A Bíblia diz que ela atentou a vida de José. Ela vivia dando cantada no José. Mas o José fugia. A Bíblia diz que José, ele fugiu. E uma das coisas que eu aprendo, sabe, querido, para nós nos mantermos fiéis ao propósito, é fugir das propostas do inimigo. São propostas que às vezes são boas, mas nem tudo que é bom agrada a Deus. Nem todo tipo de proposta, por melhor que seja, quer dizer que está de acordo com aquilo que Deus estabeleceu para que eu possa viver uma vida de integridade. Então José tinha tudo, sabe, para ser alguém ruim, não prestar. Era jovem. As suas atitudes de se manter firme em honrar ao Senhor, guardando o coração, escolheu viver na dependência de Deus e ser guiado pelos seus sonhos e o propósito que Deus havia escolhido para ele. Ele decidiu. Eu acredito que quando José era tentado, José pensava, opa, Deus me fez sonhar assim e assim. Quando José foi provado, certamente ele pensava em quê? Nos sonhos que Deus deu a ele. Então, todas as vezes, sabe, queridos, que formos levados à prova, é importante nós pensarmos no propósito que Deus tem na minha vida, nos sonhos e nas promessas que Deus me deu. Ninguém está aqui, sabe, porque gosta de estar sentado ouvindo alguém falar. Ninguém está aqui simplesmente porque gosta de vir para cá, não. Você está aqui porque você entende que Deus tem um propósito através da sua vida. Você está aqui porque você entende que Deus quer te usar. Você está aqui porque entende que Deus tem algo para ti. Sabe, todas as vezes que você for tentado, todas as vezes que você for provado, se eu te dizer uma coisa, lembre-se daquilo que Deus falou para você no dia em que Ele te chamou. Porque no dia que você pratica algo que desagrada o coração de Deus, você começa a entristecer o coração. Você começa a deixar o Espírito Santo um pouco, sabe, triste com a situação do pecado que a gente muitas vezes comete. E José não, José se manteve fiel. E a sua atitude, mesmo sendo jovem. Você imagina um camarada jovem, né, cheio de vigor, sendo tentado por uma mulher rica, cheia de dinheiro. Tem que ser muito homem de Deus para dizer não. Não é verdade? E José fugiu. A Bíblia diz que José, ele fugiu. E essa atitude de fuga de José, querido, fala muito do relacionamento que José tinha com Deus. Essa atitude de fugir do pecado, da armadilha do diabo na vida dele, fala muito do que José guardava de Deus na vida dele. O versículo 2 diz que a palavra de Deus, ela afirma que Deus estava com quem? Com José. A Bíblia diz que Deus estava com José, e porque Deus estava com José, José
prosperava. Olha só. Porque Deus estava com José. José preferiu não abrir mão da presença de Deus. José preferiu apegar-se à promessa do que se apegar, sabe, às ofertas que certamente ele teve ali no Egito. E a Bíblia diz, porque José se manteve fiel ao Senhor, o Senhor estava com ele, de modo que ele se tornou um homem bem sucedido. Tremendo, né? Se manteve fiel ao Senhor, e o Senhor fez de José um homem bem sucedido. A palavra de Deus diz, sabe, que os que esperam no Senhor e confiam em Deus têm suas promessas asseguradas. Por quem? Pelo próprio Deus. A Bíblia diz que aqueles que são guiados, que são guardados, que são protegidos, sabe, querido, por Deus, esses são, sabe, livres de tudo aquilo que o mundo, de todo tipo de tentação, de todo tipo, sabe, de prova, sabe, Deus não permite que você caia nelas. E uma coisa eu entendo, Deus até deixa você ser provado. Deus até muitas vezes permite que você seja tentado. Mas aquele que espera e confia no Senhor, o Senhor não deixa você ir só, Ele vai contigo. Para a hora da tentação, para a hora da prova. Aqueles que são guardados por Deus, em meio às tempestades, são frutíferos e alcançam de Deus as suas bênçãos. E sua vida, ela é uma vida próspera, e o testemunho desse é exemplo para as pessoas que convivem com você. A vida do justo, a vida de quem é fiel, é uma vida que aponta para a verdadeira fonte da riqueza, que é o nosso Deus. Alguém que é fiel ao Senhor é vitorioso. É alguém que é grandemente abençoado em sua jornada. Deus, sabe, Deus, somente Deus, é aquele que pode te fazer prosperar em lugares distantes. Somente Deus. Não adianta, sabe, querido, a gente muitas vezes querer achar que é as nossas próprias forças que nos fazem, sabe, alguém próspero, alguém rico. Não. Sabe, se não for Deus na nossa vida, tudo isso que a gente tem aqui, isso aqui passa, e a Bíblia fala que passa. Então Deus permite, sabe, que muitas vezes nós tenhamos sucesso. E Deus nos eleva a níveis, sabe, querido, que muitas vezes nós nem pensamos em chegar. Eu fico imaginando José, alguém que vivia, sabe, lá e apacentava ovelha e cuidava das coisas de seu pai. José era alguém que não tinha certamente relacionamento com alguém, sabe, de influência. Eu acredito que José pensou, talvez o projeto de José para a vida dele era ser um grande criador de ovelhas. Talvez. Porque foi isso que ele aprendeu. Esse era o ambiente que ele vivia. No coração de José, certamente, ele guardava aquela promessa de ser bem-sucedido, mas talvez no meio do seu povo, né? Aquela promessa que Deus deu para ele, quando ele fala, sabe, dos seus feixes de trigo, quando ele fala, sabe, daquilo que Deus ia fazer na vida dele, José certamente imaginava que isso ia acontecer no meio do seu povo. José não imaginava que Deus iria levar ele para uma terra distante, para um lugar, sabe, próspero, um lugar, sabe, numa cidade de uma estrutura diferente da que ele vivia. Mas a vida do justo e a vida de quem é fiel é uma vida, sabe, querido, que
faz com que o Senhor te eleve a níveis que talvez você nunca projetou chegar. Somente Deus é quem pode te levar a esse nível. Somente Ele. O salmista, ele diz no versículo, no capítulo 91, ele diz: porque Ele me ama e eu o salvarei, porque Ele é fiel e eu o protegerei. Quando Ele me chamar, eu responderei e estarei com Ele quando estiver em dificuldade. Eu irei livrá-lo e fazer com que todos o honrem. Irei recompensá-lo com uma vida longa e lhe mostrarei a minha salvação. Isso é Deus, sabe, querido, mostrando quem Ele é. E aqui no Salmo 91, a gente entende isso, sabe? Deus diz bem claro: porque aquele que confia no Senhor, aquele que habita, sabe, na proteção de Deus, Deus protege, Deus cuida, Deus livra, Deus leva e Deus faz, sabe, com que esse prospere e tenha vida longa. Foi isso que aconteceu na vida de José. José foi alguém que esperou no Senhor. José foi alguém que confiou no Senhor. José escolheu amar a Deus, independente do lugar ou situação, ser fiel apesar das propostas. Apesar das propostas, José decidiu ser fiel. E o que nós podemos aprender com essa história? Um grande testemunho do cuidado de Deus na vida de quem é fiel. Não é verdade? O que eu posso aprender na história de José, e o que eu posso extrair dessa história, é ver o cuidado de Deus em honrar aquele que é fiel. É ver o compromisso de Deus com aqueles que têm compromisso com Ele. É Deus honrando aquele que honra a sua palavra, aquele que honra a aliança. Sabe, querido, Deus, Ele tem prazer, diz a palavra, em abençoar. Ele tem prazer em nos fazer prosperar. Deus, Ele quer nos ver, sabe, querido, próspero em tudo. Deus quer nos elevar a níveis, sabe, que talvez o teu irmão, talvez o teu amigo, talvez a tua própria família, sabe, nunca pensou que você chegaria. Você sabia disso? A história de José fala sobre isso. A Bíblia diz que quando José tem um encontro com a sua família, eles ficam o quê? Impactados. Eles são surpreendidos. Por quê? Jamais eles pensaram na pior das hipóteses. Eles pensaram que José primeiro estivesse vivo. E se estivesse vivo, fosse o primeiro ministro do Egito. Olha só o que é que Deus faz. Deus tira o cara do meio da sua parentela, o cara é vendido como escravo, o cara é humilhado, ele passa por situações, sabe, que ele jamais pensou em passar. E Deus o honra no cargo mais importante no Egito, tirando o cargo do rei, porque é isso que o próprio faraó diz, né, que faraó só é maior do que José no trono, né? Então nós podemos entender aqui que José era alguém que tinha o poder de decidir sobre tudo ali naquela terra. A prova é tanto que estava na sua mão o poder de mandar matar os seus irmãos. Ele podia fazer com os seus irmãos coisas piores da que eles fizeram com ele.
Mas José não guarda no seu coração, sabe, querido, o rancor, o ódio, a mágoa. José, ele decide, sabe, viver livre daquela do passado. José, ele não se apega ao passado. José abre mão do passado para viver o novo de Deus na vida dele. E muitas vezes nós vivemos presos, acorrentados em coisas tão pequenas do passado. E impedimos o agir de Deus, sabe, impedimos aquilo que Deus quer fazer. Sabe que Deus está me dizendo nessa noite que você precisa abrir mão daquilo que está te prendendo no passado. Ah, mas sabe, eu não gosto do meu irmão, eu não gosto do meu pai, eu não gosto da minha mãe, eu não vou perdoar. É uma escolha sua. Você decide perdoar ou não. Quer viver preso no passado, você vai continuar preso no passado, e o que Deus tem para ti vai continuar sem ser realizado. Sabe por quê? Porque Deus, ele não vai realizar na tua vida enquanto você não abrir mão daquilo que te impede, sabe, viver o novo de Deus. Não vai. José, ele entendeu isso. José, ele abre mão do passado. José, ele não fica chorando. José, você percebe, sabe, querido, que quando José, ele chega na casa de Potifar, ele faz com que o seu senhor seja alguém bem sucedido. Quando ele começa a trabalhar para o seu senhor, a Bíblia diz que José faz com que Potifar se torne alguém próspero, bem sucedido. E Potifar vê isso em José. Aí José é preso, foi acusado injustamente. Lá na prisão, José não dizia, porque, sabe, eu estou aqui porque meus irmãos me venderam, eu estou aqui porque a mulher de Potifar, sabe, me acusou injustamente, eu estou aqui, sabe, tem um lençol aí não para me enforcar, eu não vou ser ninguém na vida, eu não vou prestar, ninguém me ama, ninguém me quer, eu vou morrer aqui, né? Vou me matar logo. José poderia ter dito isso, mas não. A Bíblia diz que aonde ele estava, ele começou a servir com zelo, ele fazia o melhor onde ele estava. E lá ele mostrava, sabe, querido, o caráter de Deus na vida dele. Lá ele fazia Deus ser visto aonde José pisava. José fazia questão de mostrar Deus através da vida dele. E a Bíblia diz que lá na prisão, José foi alguém que também foi observado. E a prova é tanta, já pensou um preso cuidar dos outros presos? O preso cuidar da chave da delegacia? Né? Não, você é um preso, hoje eu decidi, vamos sortear aqui, o preso fulano de tal, você vai cuidar dos outros presos hoje. Está aqui a chave. Fugia todo mundo. Né? José não, José pegou a chave da delegacia lá, do cárcere, cuidou da delegacia. Ele poderia dizer, gente, eu agora estou no comando, vamos fugir todo mundo? Não. Gente, estou no comando, mas vocês continuam presos. Tá bom? Vamos ficar todo mundo quietinho aí, né? A história de José é uma história, sabe, tremenda. É a história de um jovem que escolheu viver o projeto de Deus na vida dele. A história de José é a história de um jovem que decidiu viver a promessa que Deus havia lhe dado. José não abriu mão do seu sonho por nenhum tipo de proposta. É possível guardar o coração? É possível, né? Querido, aquele que guarda a promessa no coração, eu falei isso anteriormente. Se você guarda a promessa no coração, não vai ter lugar para rancor, para ódio. Não tem. Sabe por quê? Porque aonde Deus habita, não tem lugar para nada, a não ser de Deus. José poderia ser alguém emburradinho, né? Eu sou emburradinho, eu sou invocado. Poderia chutar o pau da barraca, ser mais um no Egito, né? Vou viver no Egito, eu vou fazer as coisas do Egito, eu vou cair na balada, né? A mulher do Potifar quer, eu vou ficar com ela mesmo, não estou nem aí. Né? Poderia ser alguém que tomasse essa decisão, mas não. Ele decidiu ser diferente
aonde Deus lhe colocou. José guardou o seu coração, mesmo sendo injustiçado, mesmo sendo vendido, trocado, negociado como uma mercadoria, como um produto. A história de vida desse jovem, certamente, sabe, querido, certamente nos mostra o quanto Deus trabalha na vida daquele que Ele escolhe. O quanto Deus trabalha, o quanto Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Às vezes, a gente se revolta pelo começo da história, né? José começou, para a vida de José começou tudo torto, tudo errado, tudo fora do projeto. Mas se a gente olhar a história de José, para ele começou não muito bom, mas o fim foi extraordinário, né? Foi excelente, né? É diferente da vida de alguns outros que nós encontramos na Bíblia. Saul, por exemplo, é um exemplo, né? Saul é exemplo disso. Saul foi alguém que começou bem, alguém que Deus separou para ser rei, mas na trajetória Saul fez algo que desagradou a Deus. Saul escolheu fazer coisas que não eram de acordo com o que Deus havia estabelecido para ele. E quando nós fazemos algo que não agrada a Deus, vivemos uma vida, sabe, diferente do projeto de Deus para nossas vidas, querido, o fim talvez não seja o melhor. Talvez o fim não seja aquele que você sonhou, que você projetou. José decidiu viver o projeto de Deus. Ao contrário de Saul. Saul era alguém que foi escolhido por Deus, mas no fim Saul foi alguém que foi rejeitado por Deus. Não é isso? A Bíblia não fala sobre isso? Saul foi rejeitado por Deus. Por quê? Porque fez coisas que desagradou a Deus. José foi escolhido, separado por Deus, porque se manteve fiel ao Senhor. Olha aí. Então são as nossas escolhas, queridos, que vão definir, que vão definir o fim dessa trajetória, daquilo que Deus projetou para nossas vidas. Em Gênesis 4, no versículo 7, diz o seguinte: decidir entre o que agrada a Deus ou não é algo que só depende de você. Deus não vai interferir, assim como não interferiu nas decisões de Adão e consequentemente na vida de Caim. Por quê? Porque a Bíblia diz bem claro, sabe, querido? E Deus diz a Caim: olha aí, o mal está aí, ele está à porta. Agora cabe você dominá-lo. Ou seja, o pecado está aí. Agora cabe a você dominar ou não. Deus não interferiu na decisão. Deus havia o quê? Orientado. Assim também como Deus orientou Adão. Deus orientou Adão e disse: Adão, olha, você está vendo isso aqui? Nela não. Dessa árvore aqui você não pode comer, porque no dia que você comer, certamente você vai morrer. E mesmo assim, Adão escolheu desobedecer a Deus. E o fim foi diferente daquilo que Deus havia estabelecido para a vida dele. As nossas escolhas resultará no melhor de Deus. O que vamos viver aqui, tudo será consequência da vida dedicada ao Senhor com fidelidade. Por isso, querido, esteja preparado para o que Deus está querendo fazer através de você. Esteja preparado, sabe que às vezes você se conforma com o ambiente, você se amolda ao ambiente. A Bíblia diz que nós não devemos nos amoldar a esse mundo, nós não devemos, sabe, viver nesse mundo como se esse mundo, como se isso daqui fosse tudo.
E a Bíblia diz que nós não somos daqui, não viemos para ficar, nós somos peregrinos. Um dia tudo isso aqui passa. E é por isso que a Bíblia diz que é melhor agradar a Deus do que agradar ao mundo. É melhor agradar a Deus em fazer as coisas que agradam a Deus do que viver esse mundo agradando às suas próprias vontades, os seus próprios prazeres. E quando nós fazemos isso, nós desagradamos a Deus. E quando nós desagradamos a Deus, sabe, querido, as consequências, elas não são aquilo que nós esperávamos que fosse. Deus nos deixa escolher fazer ou não fazer. Cabe a nós. E Deus nessa noite, sabe, querido, Ele quer te mostrar que você é capaz de dizer não para o pecado. Deus quer te mostrar nessa noite, sabe, querido, que você pode conseguir, você pode conquistar aquilo que você tem sonhado. Você pode tomar posse do projeto, do propósito de Deus que está estabelecido para a tua vida. Mas para isso você precisa escolher viver as coisas de Deus. Amém? Você pode ficar de pé no teu lugar? Deus está querendo fazer algo novo na tua vida. Deus está querendo te levar a lugares de honra. Deus está querendo te fazer prosperar. Mas isso depende de cada um de nós. As nossas escolhas, elas vão definir, sabe, aonde nós estaremos amanhã. Escolher viver o projeto de Deus é garantia de bênção, queridos. José é prova disso. José escolheu viver o projeto de Deus na vida dele. José decidiu viver para Deus, mesmo em lugares onde a tentação, onde a proposta, ela vem. Mas José decidiu ser fiel ao projeto, ao sonho de Deus na vida dele. Eu quero dizer para ti, sabe, o versículo 2, eu queria que você guardasse isso no teu coração. Por ser fiel a Deus, por se manter firme no propósito, a Bíblia diz que Deus estava com José e por isso José prosperava. Por ser alguém que escolheu viver com Deus, Deus fez com que José prosperasse. E nessa noite, eu quero que você faça a melhor escolha da tua vida. Amém? Às vezes a gente faz passos de fé, muitos passos de fé, e a gente não obtém resposta de Deus. Por quê? A pergunta é, será que você tem guardado no teu coração a promessa de Deus? Será que você tem vivido fiel àquilo que Deus estabeleceu para a tua vida? Será que você tem vivido como um homem e uma mulher de Deus, abrindo mão do passado, sabe, não vivendo, sabe, preso em, sabe, naquilo que fizeram com você, com palavras, não, será que você, e Deus está te chamando hoje a abrir mão do passado para viver o novo que Deus tem para ti. Não deixe que nada e nem ninguém tome o lugar de Deus na tua vida. Porque quando nós escolhemos não viver para Deus, nós estamos decidindo não receber nada de Deus. Porque Deus não tem compromisso com aqueles que não têm aliança com Ele. Amém? Deus só se manteve fiel a José, porque José se manteve fiel a Deus. Mesmo em meio às provas e às tentações, às lutas, José se manteve
fiel ao Senhor. E foi isso que fez com que José prosperasse. Amém? Eu queria que nessa noite você fechasse teus olhos. Fecha teus olhos, querido, e com a atitude de um homem, de uma mulher de Deus, decida hoje viver o propósito de Deus para a tua vida. Deus quer te fazer prosperar. Deus quer te fazer, sabe, querido, alguém, sabe, diferente. Deus quer te honrar, mas isso só depende de você, de mais ninguém. É você quem decide. Deus quer fazer com que você prove do melhor que Ele tem nessa terra. Eu não sei se você já começou um passo de fé, mas se não começou, nessa noite eu quero convidar você a fazer um passo de fé. Mas faça um passo de fé diferente. Diga assim: eu vou fazer um passo de fé, mas vou fazer um passo de fé, sabe, na aliança, no propósito. Nada vai me impedir de caminhar, sabe, no propósito que eu vou, sabe, aliançar com Deus nessa noite. Nada, sabe, nada, pode ser a prova que for, eu vou me manter fiel a essa aliança. Amém? Eu quero convidar você que vai começar um passo de fé hoje. Sai do teu lugar e vem aqui à frente. José decidiu, ele escolheu viver o projeto de Deus na vida dele, e por isso José prosperou. Quando nós escolhemos o projeto, a aliança, Deus, ele decide, sabe, querido, nos abençoar. A Bíblia diz o quê? A Bíblia diz que José era alguém que tinha a presença de Deus, e por isso Deus o fazia prosperar. E nessa noite, você que está iniciando um passo de fé, deixa eu dizer uma coisa para você: não abra mão de ser alguém fiel à aliança, ao propósito, porque Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, Deus vai te levar a níveis que talvez o teu coração ainda não conseguiu visualizar, mas Deus vai te fazer ver, através da aliança, aquilo que Ele tem para você. Quem que do segundo até o sexto pode sair, venha na frente. Quem está no sétimo, suba aqui no altar, que os pastores vão orar por você, amém? Pode sair do lugar, você que está aí no segundo, no terceiro, até o sexto, vem na frente, vamos orar. Vamos nessa noite nos aliançar com Deus. Vamos nessa noite, sabe, queridos, em nome de Jesus, vamos nessa noite fazer como José, escolher viver a aliança, escolher viver o propósito, escolher viver o projeto de Deus. Você que está aí ainda não começou um passo de fé, querido, passos de fé é uma estratégia que Deus nos dá, sabe, para que nós possamos caminhar em rumo à promessa, sabe, conquistar aquilo que nós queremos conquistar. Coloca diante de Deus e Deus vai, sabe, querido, eu tenho certeza, eu já recebi de Deus através de passo de fé. Não perca tempo. Deus tem algo para ti nessa noite, amém? E eu quero orar por ti. Pastor, o meu passo de fé é algo que talvez eu tenho certeza que eu não vou receber. Não. Decida hoje e diga: eu vou receber. Decida hoje: o meu Deus, o Deus da aliança, a Bíblia diz que Ele é fiel em cumprir aquilo que Ele prometeu, e Ele vai cumprir na tua vida,
Sabe, querido, porque o nosso Deus é Deus de aliança, é Deus de promessa, e Ele não vai te prometer algo que Ele não possa cumprir. Sabe, assim como José, Deus deu sonhos, Deus deu projetos, e Deus foi fiel com José em lugares difíceis, porque José se manteve fiel a Deus. Escolha hoje viver o propósito de Deus na tua vida. E assim como José, Deus vai te fazer prosperar. Amém? Que tipo de petição? Que tipo de... O que você quer de Deus? Coloca diante dele. Deus, Ele quer te abençoar e Ele vai te abençoar. Mas não é simplesmente eu vir e sair daqui e tudo voltar ao normal. Não. É eu sair daqui e refletir o caráter de Deus na minha vida. É eu viver aquilo que Deus quer que eu viva. É eu ser alguém, sabe, querido, diferente. É eu mesmo em meio ao mundo de pecado. É mesmo em meio às lutas. É mesmo em meio às provações. Eu me mantenho fiel. Eu decido. Eu escolho viver com Deus. E é isso que Deus quer para ti nessa noite, amém? Aleluia. Levanta a tua mão para o céu bem alto. Deus quer te abençoar nessa noite, querido. Talvez você diga, pastor, o meu problema é enfermidade. Eu tenho um diagnóstico médico que diz que não tem mais cura. Ei! O Deus que você serve é um Deus, sabe, querido, que faz com que o pior problema ele se torne nada. Porque para Deus nada que para o homem é impossível seja impossível para Deus. E Deus, Ele vai fazer com que você seja curado desse problema. Talvez o teu problema seja conjugal. Deus vai, sabe, querido, visitar a tua casa em nome de Jesus e vai restaurar o teu casamento. A porta está fechada. Ei, Deus vai abrir a porta para ti. A porta se fechou, Deus vai abrir. Deus vai abrir a porta que você tem tanto buscado para que Ele abra. Ei. José foi provado, mas ele fugiu. José foi tentado, mas ele não se submeteu à tentação. Sabe, José foi rejeitado, mas ele guardou o coração. José não deixou que o passado impedisse que ele conquistasse aquilo que Deus tinha para ele. Ei, Deus quer te dar, sabe, mas você tem que abrir mão, você tem que perdoar. Você tem que ser alguém, sabe, querido, que esteja com o coração voltado para o que Deus tem para a tua vida. José só conquistou porque José não deu lugar no seu coração para a raiva, para o ódio, para o sofrimento. Ele abriu mão do passado para tomar posse do novo de Deus. E Deus quer fazer isso na tua vida hoje, amém? E eu gostaria que você, como crente, como um homem, como uma mulher de Deus, nessa noite fizesse essa aliança com Deus, amém? Eu costumo dizer na igreja que o passo de fé é uma aliança. É uma aliança. E a aliança, ela precisa ser honrada, não é verdade? A aliança precisa ser honrada. Se você está iniciando um passo de fé, não quebre esse passo de fé. Sabe, não deixe de vir toda quarta-feira cumprir o teu propósito com Deus. Mesmo que as coisas não estejam fáceis. Venha a si mesmo. Sabe, porque quando nós quebramos a aliança, nós estamos abrindo mão da promessa. José, ele não abriu mão
da aliança, porque ele sabia que se ele quebrasse a aliança com Deus, ele abria mão da promessa que Deus tinha para a vida dele. E nessa noite Deus está dizendo para você, aleluia, mantenha-se firme na aliança, porque a promessa que eu tenho para ti, ela vai ser cumprida, amém? Mantenha-se firme no propósito, porque a aliança de Deus na tua vida, ela vai se cumprir, aleluia. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, nessa noite, Pai, nós apresentamos a tua igreja, o teu povo. Meu Deus, assim como foi cumprido na vida daquele jovem, a promessa através, sabe, da aliança. Meu Deus, em nome de Jesus, nessa noite, nós profetizamos, nós declaramos, sabe, meu Deus, que a bênção, sabe, que a prosperidade, que a cura, que a restauração, meu Deus, venha visitar o teu povo nessa noite. Pai, nós abrimos mão de tudo aquilo que impede o teu agir. Meu Deus, nessa noite nós lançamos por terra, nós, sabe, declaramos falido todo o poder das trevas, todo o poder do inimigo, tudo aquilo que tem se levantado para trazer dor, para trazer sofrimento, para trazer angústia, todo o passado, em nome de Jesus, nós rompemos através do sangue, sabe, meu Deus, toda a cadeia, toda a aliança que foi feita no passado, com o objetivo, sabe, de impedir o teu povo de prosperar, em nome de Jesus. Eu declaro nessa noite que a porta vai se abrir, que a promessa ela vai se cumprir, meu Deus, em nome de Jesus. Eu profetizo nessa noite, em nome de Jesus, meu Deus, que aqueles que se mantiverem firmes na promessa, na aliança, em nome de Jesus eu declaro e eu profetizo a bênção do Senhor, em nome de Jesus. E se você crê, diga comigo, com voz de crente, diga: nessa noite eu tomo posse da promessa de Deus na minha vida. Vai se cumprir em mim aquilo que Deus estabeleceu. Aleluia. Aplauda bem forte, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Eu quero orar encerrando esse culto, amém? Levanta tua mão e diga comigo: Pai, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pelo privilégio que o Senhor me dá de poder prestar a ti o culto, em nome de Jesus. Pai, abençoa teus filhos, abençoa tua igreja. Meu Deus, leva cada um em paz aos seus lares, guardado, livra-os de todo o mal. Meu Deus, que eles possam, sabe, meu Deus, seguir firme, caminhar no propósito, na aliança todos os dias. E que o teu amor, que a comunhão com o Espírito Santo seja com todos agora e para todos sempre. Você diga amém. Aplauda o Senhor e vá na bênção do nosso Deus, em nome de Jesus.